Eu ouvi as palavras que deviam ser o meu fim. Ele é o idiota perfeito, mana. Vamos sugar tudo dele até não sobrar nada. Minha noiva, a mulher que eu jurara amar para sempre, ria baixinho enquanto traçava o meu destino como um carniceiro afia a faca. Naquela noite, em vez de flores e votos, o meu coração se encheu de um veneno que me faria questionar se o amor era só uma armadilha para os tolos como eu. O ar de Lisboa naquela noite de verão carregava o cheiro salgado do Tejo misturado ao perfume das jasmins que trepavam pelas grades do meu antigo apartamento no Bairro Alto. Eu havia saído para comprar cigarros, um hábito idiota que Maria sempre criticava, dizendo que me envelhecia antes do tempo. Você vai ser um avô antes dos 40, João, ela brincava, com aqueles olhos castanhos que pareciam poços de mel, derretendo qualquer resistência que eu pudesse ter. Mas naquela noite, os cigarros eram só uma desculpa. O casamento era no dia seguinte, e o nervosismo me roía por dentro como um rato faminto. Eu precisava de ar, de distância daqueles olhares cúmplices da família dela, que pareciam sempre me medir como se eu fosse uma peça de carne no mercado da Ribeira. Voltei mais cedo do que esperava. A rua estava vazia, exceto pelo eco distante de um fado que vazava de uma janela aberta, lamentando amores perdidos e traições antigas. Subi as escadas rangentes do prédio centenário, o corrimão frio sob os meus dedos, e parei na porta entreaberta do quarto de hóspedes. Vozes baixas filtravam-se como fumaça. Maria e a irmã mais nova, Ana, estavam lá dentro. Ana, a protegida, a que sempre me olhava com uma pena disfarçada de simpatia. Eu não pretendia escutar. Deus sabe que não. Mas o nome, João, caiu como uma pedra no silêncio, e os meus pés se colaram ao chão. Ele é o idiota perfeito, mana, disse Maria, a voz rouca de riso contido, como se estivesse contando uma piada suja num terraço do Chiado. Casamos amanhã, e ele nem sonha que o testamento do pai dele é a chave para tudo. Vamos sugar cada centavo, cada propriedade, até ele mendigar na rua como o velho miserável que o pai era. Ana soltou uma risadinha nervosa, o som de quem aprova mas teme as consequências. E se ele descobrir? Ele te ama tanto, Maria. Aqueles olhos. Ele morreria por você. Maria bufou, e eu vi pela fresta da porta o brilho da lâmpada de cabeceira iluminando o seu rosto, aquele rosto que eu beijara 1000 vezes, agora torcido num esgar de desprezo. Amor. É fraqueza, Ana. O pai dele destruiu a nossa família, lembra? Aquela falência forçada em 2008, quando o banco dele engoliu o negócio do pai. Mamãe chorou até morrer. Agora é a nossa vez. Ele paga pelo sangue. O sangue. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Meu pai, o homem que eu idolatrava, um banqueiro íntegro que trabalhara até os ossos para construir o que tínhamos, a casa em Cascais, o apartamento em Lisboa, o legado que eu herdara aos 32 anos. Ele morrera de um ataque cardíaco há 2 anos, deixando-me tudo, menos as dívidas emocionais que eu nem sabia que carregava. Maria sabia. Claro que sabia. Nós nos conhecéramos num jantar de caridade no Hotel Ritz, ela com o vestido vermelho que abraçava as curvas como um pecado, eu com o fato cinzento que me fazia parecer o herdeiro certinho que era. Falamos de arte, de fado, de como Lisboa era uma amante ciumenta que devorava os corações. 6 meses depois, ela se mudara para o meu apartamento. 2 anos de promessas, de viagens a Sintra, de noites em que o seu corpo se enroscava no meu como era venenosa. Eu recuei, o coração martelando contra as costelas como se quisesse fugir primeiro. Desci as escadas aos tropeços, o ar agora sufocante, o Tejo parecendo um túmulo líquido lá embaixo. Sentei-me num banco de pedra na praça, olhando as luzes da ponte 25 de Abril piscarem como olhos acusadores. Traição. Não era só dinheiro, era ódio. O pai dela, um pequeno empresário de vinhos no Douro, falira na crise, e o meu pai, como diretor de banco, aprovara o embargo. Coincidência cruel do destino, ou vingança fria? Maria não era vítima, era a carrasca, e eu, o cordeiro ceifado no altar. A madrugada rastejou devagar, o céu clareando num cinza sujo que espelhava o meu humor. Voltei para casa quando o sol nascia, fingindo uma noite de insonia poética. Maria me encontrou na cozinha, o robe de seda escorregando dos ombros, o cabelo despenteado como uma auréola de anjo caído. Onde andaste, amor? Estavas ansioso. Beijou-me a face, e eu senti o gosto amargo da bala subir à garganta. Sorri, o músculo da mandíbula tremendo. Só pensando no nosso futuro, Maria. No que vamos construir juntos. Ela riu, alheia, e serviu café forte, preto como a minha alma recém-nascida. O dia do casamento amanheceu perfeito, o céu de Lisboa um azul impiedoso, como se o universo zombasse da minha dor. A igreja de São Roque, com as suas paredes barrocas douradas pelo sol, enchia-se de flores brancas e rostos sorridentes, família, amigos, colegas do banco onde eu agora gerenciava fortunas alheias.
Meu melhor amigo, Pedro, apertou-me o ombro no confessionário improvisado. Estás pálido, mano. Nervos de noivo. Eu assenti, os olhos fixos no altar onde Maria entraria, radiante no vestido de renda que custara uma fortuna. É o peso da eternidade, Pedro. Mas vale a pena. Quando ela apareceu, o órgão entoando uma marcha nupcial que soava como um réquiem, o meu estômago revirou. Ela era linda, sim, os cachos pretos caindo como cachoeiras sobre os ombros nus, os lábios vermelhos curvados num sorriso que agora eu via como uma máscara. Caminhou pelo corredor, o braço nu do pai dela, um homem envelhecido pelo tempo e pelo rancor, os olhos dele cravados nos meus com uma intensidade que me gelou mais que as palavras da noite anterior. Cuida dela, João, murmurou ele ao me entregar a mão dela, os dedos calejados apertando os meus num aviso silencioso. Cuide dela. Eu cuidaria, sim. De um jeito que ele nem imaginava. Os votos foram um suplício. Eu, João, te recebo, Maria, como legítima esposa. As palavras saíam mecânicas, enquanto na minha mente revivia o sussurro, vamos sugar tudo dele. O padre, um homem idoso com voz trêmula, abençoou-nos com água benta que queimava como ácido. Beijamo-nos, os lábios dela macios contra os meus, e a multidão aplaudiu. Mas no meu peito, uma semente brotava, não de amor, mas de fúria. Uma fúria fria, calculada, como o vinho do Douro que envelhece em barris escuros. A recepção no jardim do Hotel Four Seasons foi um circo de luxo, salmão defumado, vinhos do Alentejo, um quarteto de cordas tocando Amália Rodrigues. Maria dançava comigo, o corpo colado ao meu, sussurrando promessas sujas no meu ouvido. Esta noite, marido, vou-te mostrar o paraíso. Eu sorria, a mão na curva das suas costas, sentindo o calor da pele que outrora me incendiava. Agora, era só combustível para o fogo que eu acenderia. Na suíte nupcial, com vista para o castelo de São Jorge iluminado, consumamos o casamento. Ela gemia o meu nome, unhas cravadas nas minhas costas, e eu me movia com uma intensidade feroz, como se cada investida fosse um golpe de punhal. Depois, deitada no meu peito, ela adormeceu com um suspiro satisfeito. Eu fiquei acordado, olhando o teto, traçando planos na escuridão. Não haveria divórcio, não haveria escândalo imediato. Isso seria misericordioso demais. Ela queria o meu sangue. Eu lhe daria o dela, gota a gota, até que implorasse pela misericórdia que nunca daria. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Mudamo-nos para a casa em Cascais, uma vila branca com azulejos azuis e jardim de laranjeiras que cheirava a paraíso falso. Maria planejava renovações, viagens a Paris, um filho, um herdeiro para o império, amor. Eu assentia, enquanto no banco revisava os papéis do testamento do meu pai, garantindo que cada cláusula fosse uma armadilha. O ódio crescia em mim como uma videira selvagem, enraizando-se no peito, alimentando-se de memórias. Lembrei-me da morte da mãe dela, um ano após a falência, de como Maria chorara no funeral, o rosto inchado de dor genuína. Era isso o combustível dela. Uma filha vingando a mãe. Lógico, sim. Gaiola, como o fado que ecoava nas rádios de Lisboa. Mas o meu pai não era monstro, era o sistema, o maldito sistema financeiro que devorava os pequenos como o pai dela. Agora, eu era o sistema, e ela, a presa. Uma semana após o casamento, convidei Ana para jantar. Sozinha. Quero conhecer melhor a família, disse a Maria, que riu e me beijou. Boa ideia, mas não a corrompas com os teus charutos. Ana chegou pontual, nervosa, o vestido florido contrastando com os olhos inquietos. Sentamo-nos na varanda, o mar de Cascais rugindo abaixo como um público ansioso. Servi vinho verde, fresco e ácido, e comecei devagar. Conta-me da tua mãe, Ana. Maria fala pouco dela. Ela hesitou, os dedos brincando com o copo. Era uma mulher forte, mas a perda destruiu-nos. O pai dela, o negócio de vinhos. O banco foi cruel. Cruzei as mãos, o rosto impassível. O meu pai gerenciava aquilo. Ele não queria, mas as regras. Ela ergueu os olhos, surpresa. Sabias? Maria disse que eras inocente nisso. Inocente. A palavra me cortou. E o que mais ela disse, Ana? Sobre mim. O vinho soltou a língua dela, ou talvez o medo. Contou fragmentos, o plano não era só dinheiro, era humilhação. Maria pretendia engravidar logo, usar o filho para apertar o laço, depois revelar tudo num escândalo que me deixaria ruído, acusações de adultério fabricadas, talvez, ou de abuso financeiro. Ela odeia o que representa, João. Teu mundo. Mas eu vejo que és bom. Por favor, não a magoes. Magoé-a. O riso subiu na minha garganta como fel.
Eu? Jamais. Somos família agora. Deixei-a ir, o sol poente tingindo o céu de sangue. Agora eu sabia o tabuleiro completo. E o meu primeiro movimento seria sutil, como um nevoeiro que sobe do Tejo ao amanhecer. Os meses seguintes foram uma tapeçaria tecida com fios de normalidade e veneno. Acordava cedo, o sol filtrando pelas persianas de madeira da vila, e preparava o pequeno almoço para Maria, ovos mexidos com pão de milho, café expresso forte como o nosso casamento fingido. Ela descia as escadas, ainda sonolenta, o robe aberto revelando a curva do seio que eu agora via como uma isca. Meu marido perfeito, murmurava, beijando-me com lábios que sabiam a mentiras doces. Eu retribuía, as mãos firmes na sua cintura, sentindo o pulsar da vida que ela queria roubar de mim. Mas dentro, o meu espírito era um oceano agitado, ondas de raiva chocando contra rochas de dúvida. E se eu estivesse errado? E se o ódio dela fosse um grito surdo por justiça, e o meu, só egoísmo de homem traído? No banco, em Lisboa, mergulhava no trabalho como num bálsamo. Gerenciava portfólios de clientes ricos, importadores de cortiça do Alentejo, turistas ingleses comprando propriedades em Óbidos. Pedro, o meu confidente, notava a mudança. Estás distante, João. O casamento te domou. Ríamos, mas os meus olhos vagavam para o quadro na parede, uma paisagem do Douro, vinhas em socalcos que pareciam cicatrizes na terra. Era de lá que viera o pai de Maria, um homem que eu investigara discretamente. Chamava-se António Ribeiro, um enólogo visionário que expandira a adega familiar nos anos 90, só para ver tudo ruir em 2008. O embargo do banco, assinado pelo meu pai, fora inevitável, diziam os relatórios. Mas António nunca se recuperou, bebeu-se até a morte aos 55, deixando a viúva em depressão profunda. Maria, aos 22 na época, abandonara os estudos em Coimbra para trabalhar como guia turística, odiando os senhores dos bancos, que via como vampiros. Eu compreendia. Deus, como compreendia. A minha própria infância fora privilegiada, mas solitária, pai ausente em reuniões, mãe morta cedo num acidente de carro na A1. O dinheiro comprara silêncio, não amor. Mas compreensão não era perdão. Toda noite, deitado ao lado de Maria, revivia a cena da escuta, o riso dela, o brilho nos olhos. Era real, cru, como o cheiro de sardinha assada nas ruas de Alfama. Ela me via como inimigo, e eu, agora, via-a como tal. O plano de vingança tomava forma nas minhas insônias, não violência, não escândalo vulgar. Algo psicológico, que a desmontasse peça por peça, como um azulejo rachado que se desfaz ao toque. Comecei pequeno. Contratei um detetive privado, um ex-polícia chamado Mendes, que operava de um escritório escuro no Martim Muniz. Quero saber tudo sobre a família Ribeiro, disse-lhe, entregando um envelope com 1000 euros. Ele ergueu uma sobrancelha grisalha. Casamento recente. Cuidado, rapaz. O amor é uma emboscada. 3 dias depois, o relatório chegou, fotos granuladas de Maria em noites de copos no bairro Alto, antes de mim, conversas com advogados sobre heranças, e, o golpe, uma carta antiga da mãe dela, encontrada num baú em casa da avó em Vila Real: filha, não deixes que o ódio te consuma. O mundo dos ricos é vazio. Maria a lera. Ignorara. O detetive anexara gravações, chamadas dela para Ana, planejando o grande golpe após o primeiro filho. Com isso, plantei a primeira semente. Durante um jantar romântico no Cervejaria Ramiro, caranguejo e percebes regados a vinho tinto, mencionei casualmente o Douro. Queres ir lá? Visitar as vinhas do teu pai. Honrar a memória. Os olhos dela escureceram, o garfo parando a meio caminho. Por que agora? Não mexas nisso, João. Mas eu insisti, suave como seda. É o nosso passado, amor. Juntos, curamos as feridas. Ela cedeu, relutante, e marcamos a viagem para o fim de semana. No carro rumo ao norte, pela A4, o silêncio era um abismo. Eu dirigia o meu Audi reluzente, ela olhava à janela, os vales verdes desfilando como memórias não ditas. Chegámos à quinta abandonada ao pôr do sol, o ar cheirando a terra úmida e uvas maduras. As ruínas da adega erguiam-se como fantasmas, videiras selvagens engolindo as paredes de pedra. Maria parou na entrada, o vento agitando o cabelo. Aqui. Aqui tudo acabou. Guiei-a para dentro, a lanterna do telemóvel cortando a poeira. Encontrei o baú, o detetive marcara o local. Abriu, fingindo descoberta casual. Lá estava a carta, amarelada pelo tempo. Ela leu em silêncio, os lábios tremendo. Mamãe. Ela sabia. Lágrimas caíram, e ela se virou para mim, vulnerável pela primeira vez. Por que me trazes aqui? Para me magoar. Abracei-a,
o cheiro dela, lavanda e sal, invadindo-me. Para curarmos, Maria. O teu pai, o meu. Foram peões num jogo maior. Ela soluçou no meu peito, e por um instante, o meu ódio vacilou. Era humana, afinal. Mas o veneno sussurrava, fingimento. De volta a Cascais, ela mudou. Tornou-se mais afetuosa, confidenciando noites sobre a infância no Douro, piqueniques nas margens do rio, o pai ensinando-a a pisar uvas, a mãe cantando fados antigos. Eu te contei tudo, menos isso, disse uma noite, nua na cama, traçando linhas no meu peito. O ódio. Era pela dor dela. Eu ouvi, a mão no seu cabelo, pensando, mentiras sobre mentiras. Mas usei isso. Comecei a compartilhar segredos meus, histórias inventadas de um pai tirano, de como o banco o consumira. Ele era um monstro por trás da fachada, confessei, vendo a empatia crescer nos olhos dela. Era o meu anzol, fazer com que duvidasse do seu próprio ódio, enquanto eu afiava o meu. Ana ligou uma tarde, voz trêmula. João, o que fizeste? Ela está diferente, fala em perdoar. Ri baixinho, sozinho na varanda. Bom. O perdão é libertador, não é? Mas internamente, o conflito ruía. Toda manhã, ao espelho, via um homem mudado, olheiras fundas, maxilar tenso. Quem era eu agora? O amante traído ou o vingador calculista? Em Lisboa, consultei um terapeuta, não por fraqueza, mas por estratégia. A raiva é um fogo que consome o portador, disse o Dr. Silva, um homem calvo com sotaque de Coimbra. Ou a transforma em arte. Arte. Sim. A minha vingança seria uma obra-prima. O ponto de viragem veio num fim de semana em Sintra. Alugámos uma carroça puxada por burros, subindo a serra envolta em névoa, até ao Palácio da Pena, com as suas torres coloridas como um conto de fadas distorcido. Lá, sob um carvalho centenário, propus um brinde. Ao nosso futuro, sem sombras. Ela sorriu, os olhos brilhando. Sem sombras. Mas naquela noite, no hotel romântico, encontrei o telemóvel dela desbloqueado, erro dela, ou destino. Mensagens para um advogado, adiar o plano. Talvez ele seja inocente. Mas outra, para uma amiga, ainda assim, o dinheiro. Não posso largar tudo. O coração acelerou. Ela balançava, mas não caíra. Hora de apertar o laço. Voltei ao detetive Mendes. Preciso de mais. Algo que a quebre. Ele hesitou. Cuidado, João. A vingança é como o vinho do Porto, envelhece bem, mas embriaga até a loucura. Ignorei. O próximo passo, envolver o pai dela. Marquei um almoço em Lisboa, no Time Out Market, fingindo reconciliação. António Ribeiro chegou curvado, os olhos fundos como poços secos. Obrigado por vir, sogro. Ele grunhiu. Pelo que ouvi de Maria, devias odiar-me. Sorri friamente. O passado é vinho azedo. Mas e se eu ajudasse a reviver a adega? Um investimento. Os olhos dele acenderam, ganância, ou esperança. Aceitou, assinando papéis que eu preparara, um empréstimo fictício, amarrado a garantias falsas. O anzol afundava. Maria descobriu semanas depois, ao ver o cheque. Estás a dar dinheiro ao meu pai. Porquê? Abracei-a, pela família. Pela cura. Ela chorou de novo, mas viu cálculo nos olhos, gratidão misturada à suspeita. O meu ódio, agora, era uma lâmina afiada, pronta para cortar mais fundo. Porque o amor, em Portugal, é como o fado, belo, mas sempre tingido de saudade e dor. O outono chegou a Cascais com ventos que uivavam como almas penadas, arrancando folhas das laranjeiras e espalhando-as pelo jardim como confetes de um funeral. Maria mudara visivelmente, o riso mais frequente, as mãos mais ternas no meu braço durante os passeios na Praia da Conceição, onde as ondas lambiam a areia com uma paciência infinita. Sinto-me renascida, João, confessou-me amanhã, enquanto bebíamos chá de hortelã na varanda, o mar prateado estendendo-se até ao horizonte. Como se o peso do passado tivesse sido lavado pelo Tejo. Eu a sentia, o sol aquecendo a minha pele, mas por dentro, uma tempestade brewing. Renascida. Ela era uma fênix falsa, renascendo das cinzas do meu perdão fingido para voar mais alto e queimar-me de novo. O investimento no pai dela progredia, ou assim parecia. António ligava semanalmente, voz rouca de excitação. As vinhas estão a reviver, rapaz. Uvas como nunca. Eu enviava fundos do banco, transferências pequenas mas constantes, documentadas em contratos que eu manipulava como um titreiro. Na realidade, era uma teia. O empréstimo estava ligado a cláusulas ocultas,
garantias sobre propriedades da família Ribeiro que não existiam mais. Quando o castelo de cartas desabasse, não seria só o pai dela a cair, seria o legado inteiro, e Maria, a arquiteta do plano original, seria vista como cúmplice involuntária. Mas o melhor. Eu plantaria dúvidas, insinuações de que ela orquestrara o revival para sugar mais de mim. Ana era a chave fraca. Encontrei-a num café no Chiado, chuva fina caindo como lágrimas discretas. Ela mexia o capucino, espuma colando nos lábios. Maria está feliz, João. Obrigada. Inclinei-me, voz baixa. E tu? Sabes o que ela planejava, não sabes? Ela empalideceu, os olhos desviando para a rua onde transeuntes apressados se abrigavam sob guarda-chuvas pretos. Eu. Avisei-te. Mas agora é diferente. Pressionei. Conta-me o resto. O que ela disse sobre o filho? Ana engoliu em seco. Ela queria engravidar para te prender. Usar o ADN para provar. Que eras como o teu pai, frio, manipulador. Um escândalo nos jornais, talvez. Herdeiro de banco abandona grávida. O estômago revirou. Grávida. Ela tentara. Os testes negativos nos meses passados eram alívio, mas agora, medo. E tu aprovaste. Ela chorou baixinho. Não. Eu amo-a, mas odeio o que ela se tornou. Por favor, salva-a de si mesma. Salvar. A palavra era um espinho. Naquela noite, em casa, observei Maria dormir, o peito subindo e descendo em ritmo calmo. Peguei o seu telemóvel, agora, eu conhecia a password, o aniversário da mãe dela. Mensagens para o advogado, cancelado o plano. João é inocente. Mas uma foto, ela num ultrassom falso, de meses atrás, enviada a uma amiga como prova. O coração acelerou. Ela ainda jogava. Ou era resquício? O conflito interno era uma navalha, parte de mim queria acordá-la, confrontar, dissolver o casamento num divórcio amargo. Mas a outra parte, a portuguesa gaiola, herdeira do fado, sussurrava vingança. Deixa-a cair devagar, como uma folha no outono. Aprofundei a investigação. Mendes, o detetive, trouxe mais dossiês sobre a juventude de Maria. Aos 18, em Coimbra, envolvida num protesto contra bancos, presa por 2 noites. Era fogo naquela altura, disse ele, fumando um cigarro no seu escritório enfumaçado. Gritava, ladrões, na rua. E uma ligação. O advogado dela era o mesmo que defendera o pai na falência, um homem chamado Vasco, com reputação de tubarão. Marquei uma reunião com ele, fingindo interesse num testamento conjunto. No seu gabinete em baixa, com vista para o Rocio, ele sorriu como um lobo. Casal perfeito, hein? Mas proteja os seus, Sr. Oliveira. Eu ri. Sempre. Mas gravei a conversa, ilegal, sim, mas o desespero justifica. O primeiro golpe veio sutil. Enviei anónimos para António, cartas sugerindo que Maria hesitava no apoio à adega, preocupada com os riscos. Ele ligou furioso. O que se passa, filha? Traição. Maria chorou no telefone, voz e quando pela casa. Pai, não. É mentira. Corri para ela, consolando. Alguém invejoso, amor. Ignora. Mas plantei a semente, talvez devêssemos pausar os fundos. Proteger-nos. Ela concordou, olhos vermelhos. Sim. Protege-nos. O pai dela, isolado, começou a beber de novo, eu sabia pelos relatórios de Mendes. A teia apertava. Internamente, o abismo crescia. Sonhos me assombravam, eu no altar, ela rindo com a faca no meu peito, ou pior, eu como o pai, frio, assinando a ruína dela. Acordei uma noite suado, Maria ao lado, murmurando no sono, mamãe. Perdoa. Compaixão. Sim, um vislumbre. Mas o ódio era mais forte, lógico como uma equação. Ela planejava o meu fim, eu, o dela. Consultei o Dr. Silva de novo. A vingança é um espelho, disse ele. Vê o monstro que és. Olhei para o espelho, um homem de 34, barba por fazer, olhos duros. Monstro. Talvez. Mas necessário. O Natal aproximava-se, luzes piscando nas ruas de Lisboa como estrelas falsas. Convidei a família para a vila, António, Ana, tias do Douro. A mesa gemeu com bacalhau à brás, rabanadas, vinhos espumantes. Maria brilhava, servindo pratos com graça, mas vi as fissuras, o pai bebendo demais, olhos acusadores para ela. Obrigado pelo apoio, João, brindou ele, voz pastosa.
Nem todos na família o fariam. Maria congelou, o copo tremendo. Depois, na cozinha, ouvia sussurrar a Ana: ele duvida de mim. O que fiz de errado? Ana: talvez o amor verdadeiro, mana. Deixa ir o ódio. Naquela noite, após os convidados irem, fizemos amor com urgência, como se o mundo acabasse. Ela gozou chorando: eu te amo, João. De verdade agora. Eu segurei-a, sentindo o cheiro de lágrimas salgadas. Verdade. Teste. No ano novo, em Lisboa, sob os fogos do Tejo, propus: vamos tentar um filho. Verdadeiro começo. Ela iluminou-se. Sim. Mas no banco, alterei os papéis, qualquer herdeiro seria meu, cláusulas irrevogáveis. E enviei mais anónimos, para o advogado Vasco, sugerindo que Maria planejava fugir com fundos. O abalo veio em janeiro, chuva torrencial lavando as ruas. António ligou histérico: a adega está em risco. O banco, o teu banco, ameaça embargo. Maria correu para mim, pânico nos olhos. Ajuda-o, por favor. Eu hesitei, fingindo choque. Vou ver. Mas internamente, triunfo. O pai dela confrontou-a: tu e o teu marido conspiram. Ela negou, soluçando. Eu assisti da sombra, o coração uma pedra. Ela caía, e eu, o anjo vingador, voava mais alto. Mas o preço, noites insones, o doutor a Silva avisando de depressão iminente. Estás a perder-te, João. Perder? Não. Transformar. A vingança era a minha salvação, crua como o mar de Portugal batendo nas falésias. A primavera irrompeu em Cascais com uma ferocidade vegetal, jasmins e buganvílias explodindo em cores violentas que pareciam zombar da podridão no meu casamento. Maria andava como uma sombra de si mesma, olheiras profundas, o riso forçado durante os jantares no waterfront, onde casais felizes brindavam ao pôr do sol. Estás bem, amor? Perguntava eu, servindo-lhe vinho branco gelado, vendo-a engolir como remédio. Só cansada, respondia, os dedos tremendo no copo. Cansada? Não. Quebrada. Os anónimos continuavam: eu usava correios eletrónicos falsos, IPS mascarados por um hacker amigo de Mendes. O último atingira o advogado Vasco. Maria Ribeiro planeja desviar fundos da adega para a manta em Lisboa. Ele ligara para ela furioso, voz e quando no alta voz que eu instalara secretamente no carro dela. Traição, Maria. Depois de tudo. Ela confrontou-me naquela noite, chuva batendo nas janelas como punhos zangados. O Vasco acha que eu. Que nós. João, jura que não há nada. Sentei-me no sofá de couro, o fogo crepitando na lareira, iluminando o seu rosto pálido. Confio em ti, Maria. Mas o teu pai. As dívidas acumulam. Ela caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Salva-o. Por mim. Abracei-a, sentindo os ossos frágeis sob a pele, o cheiro de desespero misturado a perfume. Salvar. O plano era o oposto: no banco, eu aprovar internamente o embargo, disfarçado como auditoria rotineira. Vou tentar, menti, beijando a testa dela. Mas dentro, a fúria era um incêndio controlado, alimentado por cada soluço dela. O doutor a Silva tornara-se um farol na escuridão. Nas sessões no seu consultório em Estoril, com vista para o mar agitado, eu descarregava. Sinto prazer na dor dela, doutor. É lógico, ela começou. Ele ajustava os óculos, voz calma como o fado melancólico. Lógico. Ou sádico. A mente humana é um labirinto, João. A vingança preenche o vazio, mas deixa um buraco maior. Eu ria, amargo. O vazio era o amor dela falso. Mas de noite, sozinho, questionava: e se o buraco fosse meu? Sonhos me atormentavam, ela grávida, o filho com olhos de ódio como os dela, me abandonando como o pai fizera com o dela. Acordava suado, o peito oprimido, e ia para a varanda fumar, o cigarro queimando como a minha alma. Ana era agora uma aliada relutante. Encontrei-a num parque em Oeiras, crianças brincando em baloiços que rangiam como risos inocentes. Ela está a ruir, João. O pai dela bebe, a adega fecha. Sentei-me ao lado dela no banco úmido, o vento salgado bagunçando o cabelo. E tu? Culpa-me. Ela virou o rosto, lágrimas brilhando. Sim. Mas também é ela. O ódio dela era um veneno que nos matava a todos. Confessei parte: ouvi vocês naquela noite. Antes do casamento. Ela ofegou. Meu Deus. Por isso. Assenti. Mas não parei. Porque o perdão seria fraqueza.
Ela tocou o meu braço, mão fria. Não é fraqueza. É força. Pará, João. Antes que seja tarde. Tarde. O embargo caiu como um machado numa quinta-feira de abril, sol radiante contrastando com o caos. Antônio ligou, voz embargada, ruído. O banco leva tudo. Maria atendeu no viva voz, o telefone escorregando das mãos trêmulas. Pai? Não. Correu para o carro, eu atrás. Vou contigo. A viagem ao Douro foi um inferno, autoestrada sinuosa, ela chorando, eu dirigindo com mãos firmes no volante. Por que agora? Eu confiei em ti. Gritei por cima do motor. Não fui eu, Maria. Alguém sabotou. Mentira pura, mas os olhos dela, vermelhos, procuravam verdade nos meus. Chegámos à quinta ao anoitecer, o rio Douro um espelho negro refletindo as ruínas. Antônio esperava na porta, garrafa na mão, barba desgrenhada. Vocês. Os banqueiros. Todos iguais. A cena foi dantesca, ele gritando acusações, Maria ajoelhada na terra lamacenta, suplicando. Pai, o João ajudou. Jura. Ele cuspiu. Ajudou. Ele é o veneno. Eu fiquei parado, o coração uma bigorna. Por um segundo, quis confessar, acabar com aquilo. Mas o ódio venceu, eu lutei, sogro. Mas as dívidas. Ele avançou, punho erguido, mas tropeçou, caindo na poeira. Maria gritou, correndo para ele. Naquele momento, vi o fim do plano dela, não mais a predadora, mas a presa. Dirigimos de volta em silêncio, ela olhando a janela, o perfil rígido como mármore. Dias depois, o colapso. Maria trancou-se no quarto, dias inteiros, saindo só para vomitar, estresse, disse o médico. Eu cozinhava sopas de peixe, deixava na porta como ofrendas a um Deus caprichoso. Pedro visitou, preocupado. Estás a matá-la, mano. E a ti? Bebemos cerveja na praia, ondas lambendo os pés. Ela me matou primeiro. Ele abanou a cabeça. Amor não é soma zero, João. É multiplicação. Multiplicação. O meu era divisão, cortando laços até o osso. O clímax do plano, contactei Vasco, o advogado, com uma oferta falsa. Quero transferir tudo para Maria. Mas preciso de aconselhamento. Ele mordeu, marcando reunião. Gravei tudo, as suas insinuações sobre proteger a cliente, referências ao plano antigo. Depois, enviei o áudio para Antônio, anónimo, claro. O pai dela explodiu, ligou para Maria, acusando-a de conluio. Tu e o teu marido, roubando-me de novo. Ela atendeu na minha presença, voz quebrada. Pai, não. É mentira. Mas ele desligou, e ela virou-se para mim, olhos selvagens. És tu? Diz-me a verdade. Neguei, mas o dano estava feito. Ela saiu, batendo a porta, para um hotel em Lisboa. Sozinho na vila, o silêncio era ensurdecedor. Bebi o uísque, o líquido queimando a garganta, memórias inundando, o primeiro beijo dela no Ritz, o cheiro de mar na nossa lua de mel em Lagos. Lágrimas vieram, quentes e indesejadas. O doutor Silva tinha razão, o monstro era eu. Mas parei? Não. Liguei para Mendes, último passo. Faça o pai dela acreditar que ela fugiu com um amante. Ele suspirou. Estás a ir longe demais, rapaz. Longe. Era o abismo. Maria voltou dias depois, magra, olhos vazios. Quero divórcio. As palavras foram um soco. Porquê? Ela riu, histérica. Porque o nosso amor é uma prisão. O teu, o meu ódio. Acabou. Assenti, alívio misturado a vazio. Mas o divórcio seria nos meus termos, ela sairia com nada, o testamento irrevogável. E o pai? A adega perdida para sempre. Naquela noite, fizemos amor uma última vez, não por paixão, mas por adeus. Corpos entrelaçados, mas almas distantes como Portugal e o Brasil. Depois, ela adormeceu, e eu planeei o golpe final, uma carta para ela, confessando tudo, a ser entregue após o divórcio. Não para perdão, mas para assombrá-la eternamente. O ódio era vitorioso, mas o preço. Uma alma oca, e quando como as ruas vazias de Lisboa à meia-noite. O verão de 2026 caiu sobre Lisboa como uma maldição bíblica, o calor sufocante transformando o Tejo num caldeirão de vapor, e a minha vila em Cascais num forno onde as mentiras cozinhavam devagar. O pedido de divórcio de Maria fora formalizado numa manhã de julho,
o sol batendo impiedoso nas janelas enquanto o advogado, não Vasco, mas o neutro de Setúbal, lia os papéis. Ela sentara-se ereta na cadeira de cor do gabinete, o vestido branco simples contrastando com a palidez do rosto, olhos fixos num ponto invisível na parede forrada de livros jurídicos. Sem bens comuns. Nada, perguntara, voz fina como fio de seda rasgando. O advogado olhara para mim, sobrancelha erguida. O pré-nupcial é irrevogável, Sr. Oliveira. O Sr. João manteve tudo intacto. Intacto. A palavra pairou como uma sentença de morte. Ela não chorara ali. Só a sentira, assinando com uma mão que mal tremia, depois saíra para o carro alugado, o motor rugindo enquanto acelerava para longe. Eu fiquei, o ar-condicionado zumbindo como um enxame de abelhas raivosas, sentindo o primeiro gosto da vitória, amargo, como café frio. Parabéns pela liberdade, murmurara Pedro ao telefone, depois. Mas pareces um fantasma, mano. Fantasma. Sim. Eu assombrava a mim mesmo, os corredores da vila e quando com ausências, o perfume dela no ar, o eco dos saltos no mármore, o silêncio onde outrora havia fado tocando baixinho. O pai dela, António, fora o catalisador final. Após o áudio anónimo, ele cortara laços com Maria, mudando-se para uma pensão barata em Porto, a adega leoada por uma fração do valor. Eu soubera por menos, que me atualizava com relutância. O homem está acabado, João. Bebe absinto como água. E Maria? Ela alugara um apartamento minúsculo no Intendente, bairro boêmio mas decadente, trabalhando como guia turística de novo, ironia cruel, mostrando a estrangeiros as glórias de Lisboa enquanto a sua vida desmoronava. Ana contactara-me uma vez, voz sussurrada, ela não come, João. Fala em acabar com tudo. Acabar. A palavra me gelou, mas empurrei o pânico. Era o plano, desmontá-la até o núcleo, forçá-la a confrontar o ódio que plantara. Mas o núcleo era instável. Nas noites quentes, eu andava pela praia da Duquesa, areia quente sob os pés descalços, ondas lambendo como línguas acusadoras. O doutor Silva cancelara sessões, estás além da terapia, João. Enfrenta o vazio. Vazio. Era um poço sem fundo, preenchido só por flashes de prazer sádico, imaginar Maria sozinha, lendo a carta que eu preparara, as palavras gravadas como ácido, ouvi-te naquela noite. Cada palavra. E agora, pagas pelo sangue que querias sugar. Não a enviara ainda, esperava o divórcio final, em setembro, para o golpe de misericórdia. Pedro organizou uma saída, copos no Lux, discoteca no cais do Tejo, música pulsando como um coração acelerado. Mulheres dançavam, corpos suados coando-se, mas eu bebia uísque puro, olhos vagos nas luzes estroboscópicas. Encontra outra, mano, gritou Pedro por cima do baixo. Vida nova. Nova. Ri, o álcool queimando. Mas no dia seguinte, ressaca moral, uma mensagem de Maria, via advogado. Quer falar. Pelo fecho. Marquei num café neutro no Terreiro do Paço, o arco triunfal assistindo como juiz silencioso. Ela chegou atrasada, cabelo curto agora, rebeldia ou luto. O rosto magro, mas olhos firmes. Obrigada por vires. Pedimos pastéis de nata, o cheiro doce contrastando com o ar pesado. Diz. Ela engoliu. Eu errei, João. O ódio pela tua família. Cegou-me. Mas tu. O que fizeste? Os anónimos, o embargo. Foste tu. O coração parou. Como sabia. Não sei do que falas. Mas ela riu, seco. Ana contou. Ouviu-te naquela noite. E tu? Vingaste. Silêncio. O Tejo fluía preguiçoso lá fora, barcos turísticos rindo de nós. Sim, confessei, voz rouca. Ouvi-te planejar o meu fim. Justo, não. Os olhos dela encheram-se, mas não de raiva, de dor pura, como vinho tinto derramado. Justo. Destruíste tudo. O meu pai. Suicidou-se ontem. Absinto e o Douro. As palavras bateram como um murro. Suicídio. António, o homem curvado, acabara como o pai dela imaginara para mim. Não. Eu não queria. Mas queria, sim. O plano parava na humilhação, não na morte. Ela ergueu-se, voz tremendo. A carta. Sei que tens uma. Envia. Acaba. Saiu, deixando o pastel intocado, dourado e frio. O mundo rodou. Voltei à vila, vomitei no jardim, o sol queimando a nuca. Liguei para Mendes, verifica. Confirmado, António encontrado na margem do rio,
garrafa vazia ao lado, bilhete, perdão, Maria. O ódio venceu. Culpa. Pela primeira vez, genuína, crua como o fado de Amália e quando na rádio. Maria culpar-me-ia. Sim. E merecia. Mas o vazio agora era abismo, vingança completa, mas eu, o perdedor. Dias borrosos, Pedro me arrastou para o Alentejo, adegas de Évora onde o vinho era rubi escuro, histórias de terra fértil. Respira, João. Erros acontecem. Erros. Assassinato indireto. De volta, enviei a carta, não acusatória, mas uma nova, perdão, Maria. O ódio era nosso. Vamos curar. Sem resposta. O divórcio prosseguiu, papéis assinados num tribunal em Lisboa, chuva de setembro lavando as ruas como lágrimas coletivas. Ana ligou uma noite, ela foi embora. Para o Brasil. Com o que sobrou. Brasil, longe, como um exílio. Diz-lhe. Sinto muito. Mas o muito era pouco. Sozinho, olhei o mar de Cascais, ondas eternas. O ódio-se fora, deixando casca vazia. O Dr. Silva, numa última sessão, reconstrói. Começa pelo perdão, a ti mesmo. Perdão. Difícil, como escalar a Serra de Sintra no escuro. Mas comecei. Vendi a vila, mudei para um apartamento simples no Príncipe Real, plantei uma vinha pequena no Douro, homenagem, ou expiação. Em homenagem a António, plantei uvas como as dele. E esperei, talvez Maria voltasse, ou não. A vida, em Portugal, é assim, ciclos de dor e renascimento, como as marés do Tejo. O inverno de 2026 a 27 engolou Portugal no manto cinzento, chuvas incessantes transformando Lisboa numa cidade de reflexos borrados nas poças, e o meu novo apartamento no Príncipe Real num refúgio modesto onde o eco do espaço me confrontava diariamente. Vendi a vila por um preço justo, doei parte para uma fundação de apoio a famílias falidas, ironia, ou redenção. E agora vivia entre livros empoeirados de uma livraria vizinha e o cheiro de pastéis de Belém que subia das padarias antigas. O banco. Demiti-me, o cargo de gerente trocado por consultoria freelance, lidando com pequenos negócios como o do pai de Maria outrora fora. Estás a curar, disse Pedro numa cerveja no Chapito, o circo-teatro no cais onde acrobatas desafiavam a gravidade como eu tentava desafiar o passado. Ou só fugir? Fugir. Talvez. Mas o abismo dentro de mim encolhera, de poço para lago sereno, onde reflexos distorcidos ainda dançavam. A carta para Maria, a de perdão, ecoava sem resposta. Ana, a ponte frágil, enviara notícias esparsas, ela está no Rio, guiando turistas na favela. Endurecida, mas viva. Viva. A palavra era bálsamo. Eu imaginava-a, cabelo mais curto, pele bronzeada pelo sol tropical, olhos ainda carregando a sombra do Douro. Culpa-me? Sim. Mas o ódio mútuo nos libertara, de um jeito torto, lógico como o destino português, sempre um fado com final aberto. O Dr. Silva aposentou-se, deixando-me com o último conselho num café em Belém: a mente é um jardim, João. Arranca as ervas daninhas, mas planta flores. Flores. Plantei na vinha que comprara no Douro, um pedaço modesto de terra socalcada, vinhas jovens brotando como esperanças teimosas. Visitei em outubro, o outono tingindo as folhas de ouro e vermelho, o rio correndo preguiçoso abaixo. Caminhei entre as fileiras, mãos na terra úmida, sentindo o pulsar da vida que quase destruíra. Perdão, António, murmurei ao vento, imaginando o homem curvado a ouvir. E para Maria, volta, se quiseres. Ou vive. Pedro arranjou-me um encontro, uma mulher chamada Sofia, curadora de arte no mate, com riso fácil e olhos que não mentiam. Jantámos no time-out, mariscos frescos e vinho verde, conversando de azulejos e modernidade. O que te trouxe aqui? Perguntou ela, garfo no ar. Um casamento que acabou em cinzas. Ela assentiu, sem pena falsa. Cinzas fertilizam. Fertilizar. Sim. Beijámo-nos sob as luzes da praça, o Tejo testemunha, e pela primeira vez em anos, senti calor genuíno, não o fogo da vingança, mas o sol lento de um novo dia. Mas o passado não dorme. Em dezembro, uma carta chegou, selo brasileiro, caligrafia familiar. João, li a tua. O ódio era um espelho, vi o monstro nela, e tu viste em mim. O pai. Perdoa-me por não o salvar. Mas vivo, pelo que resta. Se voltares ao Rio, procura-me na praia de Copacabana. Sem promessas. Maria. O coração acelerou, lágrimas quentes na carta amassada. Sem promessas. Perfeito.
voei para o Rio em janeiro, o avião cortando o Atlântico como uma faca no destino. A cidade era caos vibrante, samba e quando nas ruas, Cristo Redentor vigiando do alto, praias lotadas de corpos dourados. Encontrei-a na areia de Copacabana, ao pôr do sol, ondas dançando como saias de bailarina. Vestia um pariu leve, cabelo solto ao vento, mas os olhos, carregavam o peso do Tejo. Chegaste. Abracei-a, ossos ainda frágeis, cheiro de sal e saudade. Sim. Para ouvir. Caminhámos pela praia, pés na água morna, contando fragmentos, ela, as noites chorando na favela, guiando gringos por vielas onde a vida pulsava crua, eu, a vinha, as noites insones perdoando-me. O ódio nos comeu, disse ela, parando para olhar o horizonte onde o sol mergulhava em sangue. Mas o que sobra? Peguei a mão dela, dedos entrelaçados como videiras. Amor. Ou só cicatrizes? Riu, o som leve como fado otimista. Ambos. Vamos tentar. Não foi fácil. Voltámos a Portugal juntos, para Lisboa, um apartamento partilhado no Alfama, ruas estreitas cheias de ecos. Discutíamos, sobre o passado, o pai dela, o meu, mas curávamos, terapia conjunta com um novo doutor, caminhadas no Tejo onde o rio lavava segredos. Ela engravidou em junho, um filho não planeado mas bem-vindo, o ultrassom mostrando um coraçãozinho que batia como tambor de samba misturado a fado. O nascimento veio em março, numa clínica em Cascais, ironia, voltando à costa onde tudo começara. Chamámo-o António, olhos castanhos como os do avô, riso como o da mãe. Segurei-o, o peso minúsculo no peito, e chorei, não de dor, mas de plenitude. Maria, exausta na cama, sorriu. Vês? Das cinzas. Sim. Das cinzas. Anos passam. A vinha prospera, vinhos premiados com rótulo, sangue do Douro, não vingança, mas legado. Maria guia tours agora, contando histórias verdadeiras de Portugal, dor e beleza entrelaçadas. Eu consulto, ajudo pequenos como o pai dela fora. O ódio. Uma memória distante, como uma noite chuvosa antes de um casamento. Às vezes, à noite, acordo e olho a dormir, o peito subindo calmo. Obrigado por voltares, sussurro. Ela murmura no sono, obrigada por esperares. E o mundo, gaiolo mas lógico, gira, cheio de luz, sem sombras.